Bem-vindos à nossa reunião de domingo. Hoje, então, teremos o tema aí que está sendo mostrado, coletânea de preces espíritas, pelos nossos amigos Daniela e Leandro Padovani. Obrigado, queridos, mais uma vez, por trabalhar conosco no domingo. Eu vou pedir, então, para o nosso amigo Guga fazer a prece inicial para nós, e aí passamos o microfone virtual para os Padovani. Guga, por favor. Muito bem. Obrigado, amigo Edu. Vamos todos nos acalmarmos, desacelerar nossos corações. Vamos esvaziando as nossas mentes dos problemas do dia a dia. E vamos coletivamente nos conectar com a espiritualidade amiga, Deus, Jesus. Vamos começando louvando o Pai, amado de infinito amor, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Te agradecemos pelo dom da vida e pela oportunidade que nos deste do progresso. Agradecemos, Senhor Jesus, nosso guia e modelo, governador do nosso orbe e sua bendita falange de espíritos anônimos, que sempre nos regem e velam por nós, e com o coração repleto de alegria e gratidão, que nos encontramos reunidos aqui uma vez mais, sob suas inspirações, para refletirmos sobre a Boa Nova, sobre o Evangelho do Cristo redivivo, à luz dessa doutrina que abraçamos. Que os bons espíritos possam inspirar os nossos queridos facilitadores, para que as suas reflexões possam alcançar todos aqueles que necessitam de esclarecimento e conforto nos vários planos da vida. Que tenhamos em nossos corações, em nossas mentes, o solo fértil para a semeadura do bem, pois como aprendemos com Jesus, o reino de Deus é obra divina no coração da criatura. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Guga. Então, continuemos, gente. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. Gente, nós vamos estudar hoje o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo intitulado Coletânea de Preces. E é um capítulo bastante extenso, depende a edição, são quase 65 páginas. E é um capítulo, por curiosidade, muito pouco estudado. Normalmente, qualquer tipo de estudo da doutrina, via de regra no Evangelho, o pessoal pula a introdução, que é riquíssima, fantástica, elucidativa e está ali por um motivo importante. E pula o último capítulo. É longo, é pressa, eu já sei rezar. E passa batido. Inclusive, assumindo a minha parte de culpa nisso, que eu fazia parte desse grupo de céticos de falar, não sei. E esse estudo foi uma oportunidade fantástica de ler um pouco mais, de estudar um pouco esse capítulo. Então, não estudei a fundo, porque é um capítulo muito denso, cabe muita reflexão, depois a gente vai um pouquinho mais, vai discutir a estrutura dele. Cada prece, cada item vale por si só um estudo próprio. Mas o importante desse capítulo é que ele começa, a primeira prece desse capítulo é a oração dominical. E a oração dominical, ela é um símbolo, é uma referência máxima do que uma prece deve ser. Ela é a mais completa, a mais bela, a mais sublime de todas as preces, primeiramente porque ela foi ensinada pelo próprio mestre. E segundo, porque ela cobre todos os aspectos, ela fala o check em todas as caixinhas do que uma prece deve ser. Então, ela, como eu deixei marcado aqui, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Ou seja, ela reflete, ela nos faz refletir sobre fé, sobre adoração, sobre missão, tem o petitório, claro. A gente não tem como fazer uma oração sem pedir alguma coisa, né? Que afinal estamos falando com Deus.
tem sempre que aproveitar a oportunidade, mas é uma situação, é uma prece completa, onde tem todos os requisitos são cobertos. Então, fala sobre, inclusive antes que você falar a questão do, quando já inicia sobre Pai Nosso, por que chama Deus de Pai? Que já é uma quebra de um paradigma que existia à época antes de Jesus, no Velho Testamento, que Deus era aquela figura no trono que punia, e Jesus veio trazer o conceito de Deus de amor. Eu acho que... Bom dia, gente. Eu acho que o Leandro já colocou aí, então, né? Na verdade, antes de Jesus, antes dele e até hoje, né? Não é à toa que Kardec coloca lá como a primeira pergunta o que é Deus, né? Que para a gente é um assunto muito difícil ainda de compreender na nossa, né? Dentro do conhecimento que a gente tem hoje, né? E naquela época, principalmente, Deus era visto como uma figura punitiva, né? Então, assim, tudo era Deus castigará, né? Então, era tudo à base do medo, né? Era uma coerção, né? Você precisava ter o domínio sobre as pessoas e o domínio era feito dessa maneira, né? Pelo medo, né? E Jesus traz Deus como a figura de pai, né? E o pai, ele não pune o filho se o filho erra. A função do pai é ensinar o caminho correto, é orientar os filhos, né? Então ele traz a figura já na primeira palavra da oração como Deus deve ser enxergado por nós, como essa figura que está ali não para nos punir, mas para nos mostrar o que precisamos corrigir e para nos dar força de seguir adiante e de fazer nossa reforma íntima, né? E como o Leandro salientou aqui no slide, os resume os deveres do homem para com Deus, né? Então, a glorificação, né? A louvar a Deus, isso é muito importante, e muitas vezes a gente não faz isso, a gente não reconhece, né, quanto Deus está ali presente em nossa vida, né, e quão grandioso Ele é. Uhum. E resume os deveres para com nós mesmos, então as nossas necessidades essenciais estão na prece, né? A gente vai falar um pouquinho depois do supérfluo, mais para frente, porque está só ali o necessário. E para com o próximo, porque é nosso dever também amar a si e amar ao próximo. Então, ali Jesus já resume tudo, né? O que eu queria salientar também ali, que Kardec já coloca aí nessa primeira, nesse preâmbulo aí, é que essa oração está ali em São Mateus, né, do capítulo 6, versículos, né, 9 a 13. Do 9 ao 13, e se alguém tiver interesse, a gente não vai conseguir abordar isso aqui, porque é muito rico, muito extenso, mas no livro O Evangelho segundo Mateus, por Emmanuel, com os comentários de Emmanuel, ele faz uma avaliação de frase por frase, um estudo de cada frase, muitíssimo válido para quem tiver interesse. E é uma diferença interessante é que nesse livro que a Dani comentou, o Evangelho por Emmanuel, o Evangelho de Mateus por Emmanuel, ele estuda, ele interpreta, ele discute cada frase da oração dominical. No capítulo 28, primeiro item da prece dominical, isso aqui ela pode ser estendida como uma prece estendida, seria o Pai Nosso estendido. Kardec adiciona comentários, ele enriquece, ele explora ainda mais a oração dominical, para fazer ainda mais clara, mais simples para cada um de nós. Então, é uma extensão, que a gente pode dizer até que o que existe no Evangelho, na prece dominical, seria o Pai Nosso estendido. Ele é a versão mais longa
do Pai Nosso, porque Jesus primava a época para conseguir manter a simplicidade, as palavras tinham que ser bastante concisas. E aqui Kardec dá uma estendida. E aí, outra importância desse capítulo em particular, das preces, é que a oração, ela é importante porque oramos como cremos. Então, a forma que nós realizamos as nossas orações reflete as nossas crenças, reflete tudo que nós acreditamos e o que nós somos. As nossas imperfeições, os nossos vícios, a gente acaba refletindo isso e as nossas convicções, a gente reflete nas orações. Então, oramos como cremos. E as preces, o que acontece nesse capítulo, ela é um resumo de todos os ensinamentos da doutrina nos capítulos anteriores. Não é por acaso que a coletânea de preces é o último capítulo. Ela é um resumo, é a essência dos ensinamentos da doutrina espírita de uma forma muito pessoal, porque quando oramos, a gente está colocando o coração também. A gente devemos colocar a oração nessa atividade. E o fato de se colocar o coração aliado aos ensinamentos que tocam também o nosso cérebro, o nosso racional, é um resultado muito bonito. Então, esse capítulo, ele é rico, ele deve ser estudado, sim, e não estudado a fundo, porque era uma recapitulação de todos os ensinamentos anteriores. E ainda mais, a estrutura dele é interessante, que antes de cada oração, tem um prefácio ou um texto bíblico que ajuda a embasar aquela oração, ou dar um contexto, ou faz alguma referência a algum capítulo anterior. Já vou explorar isso um pouquinho mais para frente. Posso só... Lógico. Não sei se você vai abordar isso mais para frente, mas estudar esse capítulo como último, na verdade, os capítulos anteriores foi uma preparação... Sim. É como um estudo de si mesmo, um autoconhecimento, para que quando a gente chegue no momento de rezar, a gente saiba como fazer. Porque até hoje, a gente reza sem saber rezar. De orar, né? Muitas vezes, nós vamos abordar isso mais para frente. Então, existe uma razão de ser. Kardec, muito inteligentemente, compilou de uma maneira... para facilitar o estudo que de todos nós, né, uhum. dos espíritas. Uhum. Legal, algo mais? Então, seguimos. Bom, nesse livro, Nas Pegadas do Mestre, gente, quem não leu, recomendamos, é fantástico. A gente usou ele em vários estudos e tem sempre alguma coisa importante para a gente tirar dele, que é útil nesses estudos, para complementar qualquer tópico que a gente esteja avaliando. A diferença entre rezar e orar. E o rezar é simplesmente seguir uma fórmula, pronunciar, orar, falar as palavras, emitir sons com os lábios de maneira maquinal. É o som que a brisa dissipa, que se perde no espaço, é ruído. Então, ele simplesmente se repete a fórmula. O corpo, a boca repete, o cérebro e o coração estão fazendo outras coisas, e nem sempre é a mesma. Então, e orar é sentir. E o sentimento, como diz aqui, é intraduzível. E quando se ora, quando se coloca o sentimento, esse sentimento, isso realmente chega a Deus. Porque Deus por que oramos? Se Deus sabe tudo, se Deus é onisciente, por que nós precisamos? Por que nós oramos? Se Deus já sabe que nós precisamos. E se quando oramos nós não vamos mudar as leis naturais. Então, por que orar? Para a nossa evolução. A oração é a educação dos sentimentos. Então, nós precisamos orar para que nós nos entendamos, para um autoconhecimento, para a nossa evolução, e um ato de humildade. Porque se a gente, na oração, a gente tem a consciência do que estamos pedindo, e se aquilo que estamos pedindo é correto, é certo, há uma resposta.
Então a gente vai reforçar um pouco mais à frente que rezar é um ato maquinal sem sentimento. Orar é comunicação com Deus. E a comunicação é de duas vias. Existe o emitente e o receptor. E quando nós estamos orando, nós estamos emitindo, mas depois existe uma resposta. E nós devemos estar atentos a essa resposta, porque sempre ela vem. Isso a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, no próximo slide. Bom, no preâmbulo, que também é outra coisa que normalmente a gente, quando vai estudar qualquer coisa, a gente pula. Introdução, preâmbulo, interessa, vamos direto ao conteúdo. Não, o preâmbulo do capítulo 28 é fantástico. Todos os comentários aqui foram extraídos, eu não peguei o texto exato tal qual, mas o conceito está aqui, ele foi extraído desse capítulo 28. Então, recomendações básicas para uma oração. Depois de já ter estudado todo o livro, sim, ainda temos... Depois de ter estudado até aqui, começamos nesse finalzinho, certo? Então, as recomendações para oração. Primeiro, não é a forma que vale, é o pensamento. Então, que oremos de acordo com a forma que nos faz sentido. Não da forma que foi mandado, não é uma receita. Então, oremos de acordo com as nossas convicções. O pensamento vale muito mais, o pensamento, a intenção, o sentimento é o que vale. Não adianta ficar fazendo aquela oração que mais parece um cerimonial de abertura de congresso de magistrados, que seja ainda mais extensa ainda do que qualquer outro congresso. Não é isso que vale. O que vale é o pensamento, é o sentimento. A qualidade do sentimento, não a quantidade de palavras. O objetivo é elevar o nosso padrão vibratório, elevar a nossa alma a Deus, aos espíritos superiores. Então, se nós oramos, quando nós oramos de maneira adequada, estamos nos aproximando de Deus, estamos elevando o nosso padrão vibratório. Quando a gente se eleva o padrão vibratório, a gente se afasta de tudo aquilo que a gente não deve fazer, de tudo aquilo que a gente não deve sentir. Então, já é mais um momento de conexão com a espiritualidade superior, existe mais um momento de auxílio. Existem muitas fórmulas, muitas formas de orar, mas qualquer forma não deve, qualquer língua, qualquer receita que seja utilizada, não deve gerar divergências entre aqueles que creem em Deus. Isso aqui, de novo, é o respeito pela individualidade de na forma que cada um ora. Não existe a forma certa, não existe a forma errada de orar. Existe a diferença de orar e rezar, como a gente falou antes. Mas se a oração está sendo feita com o coração, com o sentimento, qualquer forma vai ser atendida por Deus. Ele aceita todas as orações sinceras. E, de novo, importante, o Espiritismo não estabelece regras, não estabelece formas, não estabelece uma receita. Então, da mesma forma que não se estabelece para os seguidores dessa doutrina, respeita todas as formas de oração, sejam elas vindas de quaisquer religiões que sejam. O Espiritismo reconhece como boas, corretas e devidas todas as orações que venham de quaisquer cultos e quaisquer outras crenças. Não impomos e não reprovamos nenhuma forma. E acreditar, isso é outra coisa que reflete a pequenez humana. Acreditar que só a minha forma é correta, só a minha forma da minha religião é correta e a outra é errada, é atribuir a Deus as imperfeições da humanidade. Então é muito pequeno acreditar que somos os detentores da verdade, seja lá quem sejamos. A gente sempre deve acreditar que existe se a oração é feita, se o sentimento é correto, o sentimento vem de acordo com os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos bons espíritos, essa forma é correta e aceita, e deve ser aceita. Oração clara, simples e concisa.
deve fazer refletir. Não adianta pronunciar um monte de palavra em local inadequado, chamando atenção. É reflexão. E muitas vezes fazer oração usando palavras que a gente não entende, numa língua que a gente não domina, isso não vai trazer um benefício. O importante é que a oração tem que tocar a mente e o coração. A gente tem que refletir sobre o que está sendo pedido. É uma conversa. É uma conversa com Deus. Então, essa conversa tem que fazer sentido. Se ela não faz sentido, não é conversa, é ruído. E, de novo, a diferença do ato maquinal, da reza, versus a oração, onde a alma simplesmente se mantém indiferente, não toca o coração, simplesmente os lábios se movendo. Fazer você quer que eu fale agora sobre... Por favor, por favor. Então, gente, desculpa eu cortar o Leandro aqui. Cortou não, tá sangrando. Tudo bem. Quando ele diz, né, que a prece deve ser clara, simples e concisa, né, fazer refletir. Ela tem que ser inteligível, né, ela tem que partir do fundo do nosso coração, né, se a gente pede... Primeiro vem pelo desejo, o desejo parte do coração, vai para a mente, e a mente forma o pensamento, o pedido, né? Então, eu queria trazer para vocês, tem a famosa prece de Ismália, que acho que todo mundo ou já ouviu falar, ou já leu muito sobre ela, que é no livro Os Mensageiros, que é do capítulo 24, intitulado mesmo, a prece de Ismália. E só dando contexto aqui, eles estão num posto de socorro, no Campo da Paz, e eles estão, nesse local, eles albergam os espíritos em estado de mumificação, os espíritos óbvio, as pessoas que morreram, mas que permanecem em estado mumificado, presos aos acontecimentos, aos sofrimentos gerados durante a encarnação. Cristalizados no momento da encarnação, muito sofrimento. Então, Ismália, ela é esposa de Alfredo, e Alfredo que é o gestor desse campo, e ela já é uma alma mais evoluída que ele. Então, ela vai fazer uma oração em auxílio a esses espíritos mumificados, e todos os trabalhadores desse local são convidados a participar da oração. Então, eu vou ler assim, é bem pequenininho o trechinho, nós não vamos ler oração, é só uma reflexão em torno dessa oração. A gente já vai chegar lá. Ismália, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós, em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo a recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Então, André Luiz está falando aqui assim, que não era só acompanhar o que ela estava falando, eles tinham que fazer como o orientador estava falando, dessa maneira, para que a oração que todos recebessem o benefício da oração. Então, aqui a gente vê claramente por que a prece tem que ser inteligível, por que a gente tem que entender o que a gente está falando, por que a gente tem que sentir o que a gente está colocando a Deus, né? Para que a gente possa colher os benefícios dela depois. A gente vai falar depois um pouquinho ainda, eu não vou ler a oração, mas nós vamos falar depois um pouquinho do resultado que essa oração teve nessas pessoas ali presentes. Mas é muito interessante a descrição que é colocada minuciosamente de como eles devem orar, e isso vale também mais para frente, quando a gente vê nesse mesmo capítulo, que fala sobre
quando 2 ou mais se reúnem em meu nome, né, estarei presente entre eles para orar nas orações. Mas o que adianta estarmos presentes orando se nossos pensamentos não estão em comunhão, como eles dizem aqui? Então, isso é muito importante, independente da quantidade de pessoas presentes, mas como a gente está todos ligados e unidos no mesmo propósito. Né? Bom, e fechando isso daqui, só o Guga fez uma analogia, uma menção semana passada, as mãos na forma de orar. Então, a forma de orar, ela não é a posição das mãos, ela diz muito. Existem também toda a linguagem corporal, aqueles que se deitam, aqueles que se levantam, joelhos, seja qual for, mas aqui a figuras, coloquei algumas formas de mãos postas em oração. E o mais importante que se sobrepõe a qualquer forma das mãos postas é a mensagem do coração. Então, a intenção, é o sentimento, se sobrepõe a qualquer parte, a qualquer ritual externo da oração. A oração é um rito íntimo, é um processo íntimo. Tanto é que Jesus diz, e o Guga já mencionou bem a semana passada, recolhe-te ao aposento mais íntimo da tua casa para orar. A oração é privada, não deve ser dessa maneira escandalosa. Então, retomando o comentário da semana passada, e ainda dando só uma continuidade aos que não tiveram oportunidade de assistir o estudo do Guga semana passada, só um comentário rápido da continuidade, uma referência do Livro dos Espíritos sobre a prece. Então, pergunta 658, se a prece agrada a Deus. Sempre é agradável quando é ditada pelo coração, a intenção é tudo. Então, só corroborando com o que a gente já está falando até agora. E o caráter geral da prece é um ato de adoração, mas, a gente dizer, sempre deve lembrar que a prece, ela compõe louvar, pedir e agradecer. Esse é o pilar, é o tripé que estrutura o conceito da prece. E a gente sempre deve lembrar que louvamos a Deus pela sua grandiosidade. Inclusive, até um ponto interessante que os espíritos puros, eles continuam orando porque eles têm a obrigação de agradecer a Deus. Eles se sentem obrigados a orar por louvor, por agradecimento. Nós, menos evoluídos, nós oramos pedindo, principalmente pedindo. Quando muito, louvamos e raramente agradecemos. Mais exigimos. Né? E a gente se acha ainda no direito de exigir, né? E se a prece torna melhor o homem, sem sombra de dúvida, sim, quando se ora com fervor e confiança. Certo? Quando o pedido é feito com sinceridade. Ok? Isso está todo em relação aos livros dos espíritos, em lei da adoração. Ok? Gente, alguma pergunta, algum comentário no chat até agora, ou podemos seguir? O Edu, vocês estão pilotando o chat. Em questão à pergunta, não, eu acho que tá bem aqui. Uma pergunta que foi feita aqui agora é que só um esclarecimento aí, Leandro e Dani, acho que o comentário foi feito, não sei se em passagem, né, de que nós somos obrigados a louvar. Acho que não é uma obrigação, né? Ou seja, é espontâneo, né? Nós deveremos, né? Não, os espíritos evoluídos, eles se sentem obrigados. Entendo. Se sentem, o esclarecimento é tão alto que eles se sentem na situação de eu necessito louvar a Deus porque eu reconheço a plenitude, eu reconheço a bondade dele. Deus não nos obriga a nada, nós temos o livre-arbítrio. Perfeito, perfeito. Um outro comentário aqui, só para eu fazer aqui para todos, lembrando que nós estamos gravando essa reunião, tá? A gente deveria ter pedido autorização, mas sabendo que essa reunião é gravada, tá, gente? Para quem quiser ter acesso
a gravação ao final. E lembrando que nós sugerimos que as pessoas desliguem a câmera, se possível, para que a transmissão não afete aí a questão da banda, né? Do bandwidth, tá ok? Então, tá ok. Obrigado, gente. Bom, gente, em relação ao conteúdo, até agora, algum outro comentário? Senão, seguimos. Podemos seguir. Não, tá muito boa a resposta. Obrigado, viu? Imagina. Bom, então, aqui avaliando um pouquinho a estrutura do capítulo 28, que ela é bem interessante. Bom, começamos pelo preâmbulo, onde a gente já explorou anteriormente no slide os comentários, as orientações, que é fantástico. São 5 tópicos. O primeiro tópico seriam as preces gerais, onde começa pela oração dominical, que recomendamos imensamente a leitura, essa versão estendida da prece dominical, que ela é muito bonita. São algumas páginas, vale o estudo. A oração nas reuniões espíritas, e isso não só nas reuniões espíritas, todas as atividades onde se busca uma orientação superior, um envolvimento com a espiritualidade amiga, qualquer forma de trabalho, ela se inicia com uma prece. E essa prece, ela é para se pedir auxílio, é uma situação de reconhecemos, estamos aqui trabalhando, pedimos que sejamos amparados, auxiliados e orientados para que possamos desempenhar a melhor atividade possível. A prece no início e no final de uma reunião, ela não é mandatória, não é um rito. Ela simplesmente é uma boa prática. Então, você quer falar da questão da Madame Esperança? Eu queria falar assim, sobre as reuniões espíritas. Bom, gente, é o que o Leandro falou. Cada tópico desse traz muito ensinamento pelo livro, né, pelo Evangelho, e a gente não vai conseguir abordar todos em detalhes. O que eu queria trazer para vocês, assim, a título de resultado, em relação a reuniões espíritas, não sei quem já teve a oportunidade de ler o livro da Madame d'Espérance, No País das Sombras. Ela foi uma médium de efeitos físicos na época de Allan Kardec. Ela não trabalhou com ele, na verdade, ela ficou sabendo sobre o trabalho dele muito tempo depois dos fenômenos físicos que ela fazia, mais no final da vida dela. Mas ela fazia os fenômenos físicos, ela tinha as visões, ela tinha audiência, ela era uma médium muito desenvolvida, porém ela não entendia qual era a relação desses fenômenos com a espiritualidade, muito porque, ainda na época, para quem leu o livro, a mãe dela punia ela pelo fato de ela falar que via pessoas. Então, ela não tinha esse conhecimento, né? E ela sofreu muito nesse aspecto. Ela fazia essas reuniões de materializações sem, então, orar, sem pedir assistência dos bons espíritos, sem entrar em comunicação com eles, né? Que isso é uma coisa que a gente vai ver também em relação à oração para os médiuns, né? E no final da vida dela, no final do livro, que ela, então, se conhece mais o trabalho que é feito por Allan Kardec e começa a associar, então, os fenômenos que ela produz com a religiosidade. E aí ela começa, então, a incorporar as orações antes dos fenômenos. Então, assim, gente, não é um rito, não é um ritual, como o Leandro disse, né? A gente sabe que mediunidade existe em todas as partes, para espíritas e não espíritas, para qualquer tipo de sexo, idade, qualquer pessoa, né? Nós sabemos disso, já estudamos isso várias vezes, mas a oração faz com que a gente consiga a assistência dos bons espíritos para
as nossas reuniões, desde que elas sejam reuniões de cunho Sério? edificante, como diz Como diz Divaldo. como diz Divaldo, edificante, né? Reuniões para curiosos e etc. Obviamente, o assunto é diferente. Mas a oração faz parte, porque necessitamos deles, não eles de nós, né? Aí, Então, quer falar sobre os médiuns? Não, pode continuar. Bom, então seriam as preces gerais, pedindo para os irmãos espíritas, pedindo para os médiuns que sejam orientados, amparados pelos bons espíritos. Então, a questão é a estrutura disso, desse capítulo. Cada oração começa com ou uma passagem bíblica, ou um prefácio, ou uma referência a alguma obra anterior, para dar uma contextualização, e em seguida é a prece. E, de novo, essa prece, ela é uma referência para nos ajudar na oração. Ela não é uma regra, ela não é mandatória. É simplesmente uma boa prática, uma referência de como deveríamos orar, ou pelo menos os tópicos a serem abordados. Então, de novo, não é mandatório. Segundo tópico, que é o mais extenso, obviamente, preces por aquele mesmo que ora, ou seja, por nós mesmos. Nesse item, eu gostaria de salientar 3 deles. São preces fantásticas. Cada uma dessas preces cabe um estudo individual, cabe uma reflexão. São momentos da nossa vida. Todos nós passamos por essas situações, seja uma situação de aflição, precisamos de uma orientação, pedimos, agradecemos, estamos mediante uma situação perigosa, antes de uma cirurgia de alto risco, estamos sentindo um distúrbio emocional, um distúrbio espiritual, que a gente acredita que seja influência de espíritos menos evoluídos. Bom, então, em relação a tudo isso, são situações da vida. E nessas situações da vida, existem 3 que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Todos nós temos um anjo guardião. Todos nós temos um espírito protetor. E esse espírito, ele é mais evoluído do que nós, ele é mais iluminado. Então, esse espírito, quando oramos, nos conectamos a ele. E essa conexão, de novo, é uma questão de comunicação. Se pedimos, a gente deve se preparar para ouvir a resposta. E essa resposta sempre vem. Então, essa oração aos anjos guardiões, ela é muito bonita e realmente vem nos lembrar que nunca estamos sós, nunca estamos desamparados. A segunda, para afastar os maus espíritos. A melhor forma de se afastar maus espíritos é atraindo os bons. Então, nesse daí, ele já faz até referência do capítulo 3, se eu não me engano, deixa eu puxar aqui na minha cola. Que eu vou te interromper também, né? Que, na verdade, para afastar os maus espíritos, pedir a corrigência de um defeito, já te atrapalhei, né? Então, a gente desculpa, vai, sabe querida, que a gente atrapalha um outro aqui. Quem sabe faz ao vivo, vamos lá. Estão muito ligados, na verdade, né? Porque nós atraímos os maus espíritos pelos defeitos que temos, né? Também, não só por não nos conectarmos, não termos, nos afastarmos de Deus, na verdade, né? Nós temos os nossos defeitos. Então, afastar os maus espíritos, seja pela oração, mas também seja em reconhecendo os nossos defeitos, que isso também é um resultado da oração, quando a gente faz pedindo auxílio. A questão da necessidade da reforma íntima. Né? Uhum. Esse aí, essa oração, lembra que ela abre com aquela passagem de Mateus, capítulo 23, 25 a 28, que fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o corpo e o prato, e estáis por dentro cheios de rapinas e impurezas. E aí segue. Então, a lembrança de que, para afastar os maus, nós devemos inicialmente eliminar em nós o que temos que atrai os maus espíritos. E a melhor forma de se afastar os maus é atraindo os bons.
Então, essa outra leitura também é breve. A prece é mais curta do que o prefácio. Tem o texto bíblico, tem o prefácio e a prece é curta. É uma reflexão fantástica. Recomendamos. E a terceira que eu gostaria de puxar aqui é a hora de dormir. Já tem uma lição anterior de Santo Agostinho, que antes de dormir ele sempre fazia reflexão do que ele realizou no dia, o que ele fez de errado, o que ele pode melhorar no dia seguinte. Mas aqui em particular é em relação ao nosso espírito, que durante o sono se desprende do corpo material, tem a oportunidade de navegar novamente na parte espiritual. É a escolha que fazemos se queremos estudar, evoluir, aprender, refletir sobre as nossas falhas e buscar formas de nos fortalecermos, ou se durante o nosso sono físico nós vamos nos dedicar a explorar ainda mais as nossas paixões, as nossas imperfeições. Se a gente prefere buscar se comprazer nos nossos vícios, nas nossas imperfeições, ou se a gente vai buscar resgate e aprendizado. Então, essa hora de dormir é importante, de que caminho, que ambiente o nosso espírito estará enquanto o nosso corpo repousa. Posso, antes de você mudar, Lógico, eu fazer um comentário? Desculpa. Essa é que nem o que você falou, quem sabe faz ao vivo. Gente, para pedir a força de resistir a uma tentação. Eu acho que vocês também lembram dessa passagem que Divaldo conta, que um amigo um dia ligou para ele e falou assim: Divaldo, você reza para mim? E o Divaldo fala assim: lógico, eu rezo para você, eu coloco você nas minhas orações, mas é algum problema específico que eu possa ajudar? Aí a pessoa falou assim: é sim, Divaldo, é que amanhã é domingo e eu vou para a praia. E eu preciso resistir às tentações da carne, porque eu estarei indo para a praia. Então, por favor, reza para eu não cair em tentação. Aí, Divaldo, do jeito dele, brincando, falou assim: puxa, mas eu fico em casa no domingo, um dia lindo, maravilhoso de sol, rezando para ele não cair em tentação, e ele vai à praia. Que beleza, né? Então, daí ele brinca, ele fala tanto que ele rezou que no fim choveu e ninguém foi para a praia. O que eu quero dizer aqui com isso é o seguinte: qual que é a nossa responsabilidade? Porque assim, a gente vê muita gente aí pagando para outros fazer oração por nós. Uma coisa, gente, é a gente usar a caixinha de orações, é pedir ajuda, é pedir auxílio, é para isso que serve a caixinha de orações. Agora, você transferir uma obrigação que é sua para outra pessoa, é isso que está errado. Né? Então, a gente tem que prestar atenção nessas situações também. O que cabe a mim fazer, né? Pode ir. Seguindo. O item terceiro, quando pedimos por outros. E aqui eu gostaria de ressaltar quando pedimos pelos nossos inimigos. Jesus já nos ensinou. Deixa eu ver. Vou dormir, não, peraí que tem um comentário aqui que é bonito. Pelos nossos inimigos, ele volta para o capítulo 12, itens 3 e 4. Jesus já nos disse: amai aos vossos inimigos. É a máxima da caridade cristã. Então, podemos pedir por outros? Sim, pedimos por suicidas, pedimos por agonizantes, pedimos e agradecemos. Não é só apenas pedindo, ação de graças. Então, tem tanto nesse, quanto, até nisso, quanto no anterior. Existe a oportunidade de agradecimento. A gente deve sempre lembrar que, sim, existe o petitório, mas também tem não receitas, mas orientações de como agradecer. E aqui podemos agradecer por um benefício entregue ao outro. Tá? Mas a importância aqui, então, sempre vale a referência lembrar-nos de quão importante é buscar uma oração de coração. De novo, não é uma receita, mas são orientações fantásticas que resumem
muitos dos ensinamentos, eu resumo toda a doutrina espírita, essas orientações, elas são um apanhado muito, digamos assim, que, se no mínimo, se não passamos por aquela situação, pelo menos nos faz refletir como deveríamos agir se eventualmente chegarmos a elas. Podemos orar pelos desencarnados? Sim. Podemos orar por criminosos, podemos orar por suicidas, por espíritos endurecidos, por aqueles que acabam de desencarnar. Então, existem orientações, para cada um deles existe uma orientação muito confortadora, muito tocante. Eu acho que nesse tópico, né, na verdade, é um tópico um pouco, assim, delicado quando a gente fala, porque para nós, espíritas, é claro que a gente acredita na vida após a morte, na situação de sofrimento, na situação de auxílio dos espíritos que desencarnaram. Então, nós temos toda essa literatura que ajuda a gente a entender o que se passa após a morte. Mas para outras religiões, tem gente que acredita que não, que morreu, a pessoa vai dormir até o juízo final. Então, para que eu vou rezar para aquela pessoa? Tem gente que acredita que não, que ou foi para o céu, foi para o inferno. Então, também, para que eu vou rezar? O destino já foi traçado. Rezar por eles não tem valor, né? Então, o Espiritismo vem e mostra que não, gente, por favor, orem. Não faz mal, não. Muito pelo contrário. Lembrem-se no nosso lar, que a gente sempre volta nele, que depois de 8 anos que André Luiz, no umbral, que André Luiz elevou o pensamento a Deus, e sempre a equipe socorrista estava ali. Sempre, mas ele nunca foi auxiliado porque ele nunca enxergou o auxílio. A partir do momento que ele se reconheceu em humildade perante a Deus e em necessidade, com sentimento, ele foi auxiliado. Então, sim, devemos rezar, né, pelos que já se foram. E aqui, ressaltando um comentário ligamos pelos inimigos que nos querem que nos querem o mal enquanto encarnados, e também quando eles se desencarnam, porque sabemos o quão complicado é o relacionamento quando estamos encarnados. Existe um desafeto, um espírito que tem um desejo de vingança, cobra-se uma dívida de outra encarnação quando estamos encarnados. Então, essa oração pelos inimigos, ela é importante. Oração por criminosos, por suicidas. Tenhamos caridade para com todos, sejam encarnados, sejam desencarnados. E o último item, o item 5, preces pelos doentes e obsediados, na mesma categoria, os doentes da carne e os doentes do espírito. Então, que oremos sempre pelos que estão necessitados de auxílio na matéria, mas também por aqueles que necessitam de auxílio espiritual. Agora, nessa parte pelos obsidiados, também, gente, estou interrompendo o Leandro aqui. Okay. Tem no livro Libertação uma passagem, Libertação de André Luiz também, que o instrutor Gúbio vem em auxílio a uma mulher encarnada que foi filha dele numa outra encarnação e ela está sofrendo um processo de obsessão. E primeira oração que ele faz, e que aparentemente André Luiz se choca, é que ele ora não por ela, mas pelos obsessores dela. E quando ele faz essa oração, no momento que ele faz, os obsessores, eles não entendem, eles são tocados. Ele fala assim, mas como que eles estão orando por nós, se nós estamos prejudicando ela? E é nesse momento que eles conseguem despertar esses obsediados para a realidade. Então, quando a gente fala rezar pelos obsediados, são pelos encarnados e pelos desencarnados. Pelo obsediado e pelo obsessor. Porque ambos são vítimas. Sim. E ambos são devedores. Certo? Não existe uma vítima. Não existe o culpado e o inocente. Todos têm a sua parcela de resgate a ser cumprido. Legal? Então, são esses os 5 tópicos, são praticamente 65 páginas, vale a pena a leitura e o estudo.
E como comentar sobre os resultados obtidos na oração. Esse livro também da série de Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, existe um momento onde uma irmã necessitada... 10 minutos, tá. Onde tem uma irmã necessitada pedindo uma oração fervorosa. E o resultado da oração, ela não modificou os fatos. A gente já fez esse comentário no estudo anterior, mas aqui vale novamente. O marido continuava tendo uma relação extraconjugal, a mãe estava prestes a desencarnar, continuava doente, mas o que ela conseguiu com oração não foi modificar os fatos em si, mas foi a modificação interna, foi um auxílio íntimo, buscando as forças para superar as necessidades. Então, de novo, né, que um espírito transformado naturalmente transforma as situações. Então, a oração pode não mudar o que acontece ao nosso redor, mas sempre vai nos mudar, sempre vai nos auxiliar. E ainda nesse mesmo livro tem um outro comentário que é fantástico, que muitas vezes pedimos o que não conhecemos, recolhendo o que não desejamos. Então, isso vale... Sempre haverá lucro, porque cada situação é da vontade de Deus a um proveito. Sempre é uma experiência, mas vale para o nosso aprendizado que muitas vezes pedimos o que não precisamos, o que não nos convém. E se recebemos isso, a consequência disso pode não ser realmente o que nós desejamos, ou o que nós esperamos dentro da nossa limitação. Então, tem algumas referências aqui sobre orações. Então, uma aqui da Madre Teresa, fantástico, que as mãos que fazem valem mais que os lábios que rezam, que, de novo, a reza como um ato mecânico, não como oração, e o chamado para a ação propriamente dita, né? E, aliado a isso, tem uma mensagem de Emmanuel no livro Meditações Diárias do Chico, que ação é serviço e oração é força. Então, o quão importante é orar e agir. Não apenas ficar nas palavras, mas também nas ações e nos exemplos, né? E nesse livro, Minutos com Chico, que é um testemunho de Chico, ele é fantástico. E, de novo, a importância, né, que a oração é o posto de abastecimento das nossas energias. É o momento de renovação das nossas forças. É o instante em que Deus fala conosco. Ou seja, é a chance que a gente tem de conversar com o nosso Criador. E que nos supre dos nutrientes espirituais necessários ao nosso revigoramento. Quem ora é mais forte. Quem ora é mais sábio. Quem ora está mais perto de Deus. Portanto, mais perto de equacionar os seus padecimentos, os seus problemas. Gente, essa daqui é para imprimir e deixar na porta da geladeira. Para a gente lembrar que sempre a oração não tem contraindicação, não tem efeito colateral. Num outro livro também, Coragem, que de novo só reforçando o quanto a comunicação, quando ora vem uma resposta. Que orou, pediu, obviamente, desfaz-se das inquietações e acerena-te para recolher as respostas. Então, quem não para de falar não escuta a resposta. Não consegue, a comunicação não flui. Então, oremos. Peçamos o que é do momento, do nosso coração naquele momento. Mas prestemos atenção nas respostas. A resposta ela vem. Seja por uma intuição, seja por situações onde dizemos que seria um acaso, mas as orações são sempre respondidas. A resposta pode não nos agradar, a gente pode não entender a resposta, mas todas as orações são sempre respondidas. Fala. Não? Não. Eu acho que essa parte final agora da taça de luz, que eu acho que ela é... Eu não vou ler inteira, não, gente, porque depois vocês podem ler, mas, na verdade, o pedir e obtereis, como ensinou o mestre, é uma situação para todos os momentos da vida. Não é só no momento em que oramos. É todo o pensamento que temos, todos os desejos que temos, nossos sentimentos ao longo do dia refletem
o que receberemos como ação e reação. Então, as rogativas do bem se elevam às esferas superiores. Porém, se pensamos o mal, essas respostas, esses petitórios chegarão a espíritos menos evoluídos. E assim como temos a ajuda dos nossos anjos guardiões, dependendo do que desejamos, se forem coisas menos edificantes, atrairemos espíritos ruins. Então, a oração é um ato que na verdade, nós fazemos sem perceber às vezes, e que a gente tem que prestar muita atenção no que pensamos durante o dia, no que fazemos durante o dia, e como disse Santo Agostinho, como que chegaremos à noite e avaliaremos o que fizemos. Uhum. Gente, e para encerrar o nosso estudo, vamos tentar, se o YouTube vai, se não for YouTube, a gente vai pelo áudio. É a Poema de Gratidão da Amélia Rodrigues, pelo Divaldo, que é sempre um momento fantástico e muita emoção. São 4 minutos, que vai dar certinho no nosso tempo de finalização. Guga, Edu, me confirma se ele vai sair direito, por favor. Se o áudio vai sair. Senão eu tento o plano B, que é o áudio do computador, e o plano C é a minha leitura. Vamos lá. Senhores, não poderíamos ter... Tá indo? Tá saindo. Que a nossa vida seja um poema de gratidão. Que ao invés da queixa, da reclamação e da mágoa, nós possamos dizer a Deus quantos motivos temos para ser felizes. Possamos dizer-lhe que a vida é bela e é colorida. Que dentro de nós pulsa um coração que ama. Então, ao invés da reclamação convencional, digamos, meu Deus, eu quero dizer-te que a minha vida é bela e consentida. Muito obrigado pelo que me deste e pelo que me das. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os céus que se debatem na escuridão, que choram na multidão, que tropeçam na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais. Pela faculdade de ouvir, pulsar o coração com uma doce emoção. Mas diante da minha faculdade de escutar, eu detecto os surdos que vivem na terra perdidos, o silêncio infinito. Por eles eu me ponho a orar, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor voltarão a escutar. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, pela voz que ama, que ensina, que legisla, pela voz que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, meus que semeiam, meus que trabalham, meus que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos dos adeuses, meus que limpam feridas, enxugam as lágrimas das vidas,
pelas mãos de sinfonias, de cirurgias, de psicografias, de poesias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o filho de um corpo alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, marcados, amputados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho, um gramato de dor, um bangalô, uma casa no caminho. Mas é importante que, dentro dele, exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão. Porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver, nem um teto para me cobrir, ou uma cama para deitar, ou um cão para me acompanhar, nem assim reclamarei, porque eu te tenho a ti. E te quero dizer obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Pela sua atenção, muito obrigado, Senhor. Bom, Divaldo já disse, muito obrigado a todos. Então, esse seria o nosso... A presença dos senhores, não poderíamos... Ops! Epa, de novo não, de novo. Uma vez foi bom. Fica aqui, depois no site tem a... Um homem... Gente, ele quer falar de novo. Celebrizado Ixi. pela sua habilidade em marketing. Tentemos O diretor... Pronto, fechemos. Pronto, voltemos. Só um ponto para finalizar dessa oração maravilhosa, esse poema, é que a todas as vicissitudes que passamos na Terra, ele sempre fala, eu sei que na próxima eles não passarão por isso. Então é essa nossa confiança na espiritualidade, essa confiança de que todas as aprovações são passageiras, que nos faz também seguir e abraçar essa doutrina tão maravilhosa, tão consoladora. Gente, já estouramos o tempo em 3 minutos. Agradecemos a oportunidade. Se tem alguma pergunta, por favor. Não, muito obrigado, queridos Leandro e Dani, mais uma vez, por esse trabalho tão especial, feito com tanto carinho. Muito obrigado. Eu vou, então, pedir para a nossa amiga Silvia conduzir a nossa prece final e radiação, depois passamos para a Claudinha. Obrigado, gente. Tá me ouvindo bem, Edu? Estamos ouvindo bem, Silvia. Obrigado. Ok. Então, envolvidos pelos fluidos vindos da espiritualidade superior, vamos todos nos colocarmos em uma posição física confortável, em uma posição mental favorável, para juntos realizarmos esse trabalho de vibrarmos no bem. Deus nosso Pai, de infinita misericórdia, amor e bondade, Jesus, nosso irmão e amado Mestre, Maria Santíssima, mentores espirituais e anjos guardiães, agradecemos essa imensa oportunidade desse estudo da doutrina espírita que nos leva ao autoconhecimento. E humildemente nos colocamos à disposição para que nessa fase de transição planetária possamos diariamente irradiar pelo fortalecimento e entendimento de todos. Lembrando a oração do nosso irmão Francisco de Assis. Senhor, faça-nos instrumento da vossa paz,
Irradiemos nesse momento a paz para nosso planeta, que uma chuva de bênçãos irradie para todos os continentes, retirando todos os miasmas e trazendo a harmonia, a gratitude, a empatia e a fraternidade. Onde houver ódio, que levemos o amor. Que sejamos a palavra amiga, o pensamento amoroso, pois o amor é a maior lei divina. Onde houver ofensas, que levemos o perdão, que lembremos agora de todos aqueles que devemos abraçar perdoando, pois quem fere é porque está muito perdido nas próprias feridas. Onde houver ódio, que levemos a união, pois somos todos filhos do mesmo Pai. O verdadeiro caminho é nos enxergarmos como irmãos. Onde houver dúvidas, que levemos a fé, pois a fé é a certeza que temos um Pai misericordioso, justo e que sempre quer para nós o melhor. Onde houver erro, que levemos a verdade, pois as verdades estão descritas nas leis universais, que foram plantadas como uma centelha divina em cada um de nós. Onde houver desespero, que levemos a esperança, saciando a fome, acalentando o frio, levando a palavra confortadora de Jesus. Onde houver tristeza, que levemos alegria, pois a alegria é a vontade em enxergar o melhor que Deus nos dá e sermos muito gratos. Onde houver tristezas, que levemos a luz, que irradiemos a luz para todos os que vêm em nossas mentes, para todos os nomes que foram colocados em nossa caixinha virtual durante todo esse mês, essas semanas, para todos os que passam por dores, por perdas, ou se encontram em estados de doenças, por todos os atingidos, direta ou indiretamente, por essa pandemia, e por todos os desencarnados. Ó Mestre, fazei que procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados, pois é dando que preenchemos a nossa vida do amor divino, e é perdoando que seremos perdoados. Que através dos nossos melhores pensamentos, colocados em formas de orações, possamos todos os dias estarmos unidos vibracionalmente e estarmos mais fortalecidos. Que todos tenhamos uma semana de muita saúde, harmonia, confiança e paz com Deus nosso Pai. Assim seja. Assim seja. Obrigado, Silvia querida. E vamos então passando, né? Claudinha, se você estiver aí, para as mensagens finais. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Ótimo. Bom dia a todos. Eu só gostaria de pedir uns minutinhos a mais da sua paciência. Hoje eu realmente tenho uma mensagem muito importante para trazer. Vou falar sobre o Houston Angels. Esse será o nosso projeto dos meses de setembro e outubro. Porém, eu gostaria hoje de apresentar para vocês. Desculpa, estou emocionada, pois foi uma instituição que realmente me tocou muito o coração quando eu entrei em contato com eles e falei, vou tentar aqui segurar um pouquinho para poder passar a mensagem. A missão deles é de auxiliar as crianças que estão no sistema foster, que é um sistema onde as crianças aguardam enquanto são adotadas. Aqui, caso vocês não saibam, não tem orfanatos, né, como no Brasil. Então, as crianças ficam temporariamente em casas, né, de famílias até serem adotadas. Então, esse programa, ele oferece um apoio
consistente, e é um apoio que eles chamam de intencional, né? Ou seja, eles desenvolvem um programa, objetivos, e eles vão atrás desses objetivos. É intencional para aquela família. E eles ajudam a criação de relacionamentos e de mentores para essas crianças. Muitas vezes, essas crianças podem ficar anos nessa casa temporária, ou às vezes mudam de casa, vão de uma casa para outra casa. São crianças que já sofreram muito, porém, elas têm um apoio dessa família temporário, até acharem a família que vão ficar. Só que devido ao Covid, muitas dessas famílias também perderam empregos, né? Estão passando por necessidade. Então, são famílias que já estão tentando fazer o bem, mas também estão sendo afetadas. Então, existem várias formas de ajudar, tá? Hoje o objetivo é realmente só introduzir a vocês o conceito, e a partir da semana que vem nós vamos começar a falar do nosso projeto, que nós vamos fazer. Você tem como fazer o que eles chamam de Love Box anual. E nesse programa, é um programa que garante o envio de uma caixa por mês durante um ano para essa família, tá? Então, você, obviamente, como a gente falou, intencional. Você vai ser casado com uma família que esteja, de repente, próximo à sua casa, onde você vive, né? E mesmo que você não mora em Houston e queira fazer, eles também têm como fazer isso, porque você pode comprar pela internet as coisas e mandar entregar. Então, é uma caixa, muitas vezes são com produtos de banho, eles têm uns temas, tem um calendário, e aquela caixa traz uma felicidade para a criança, mas também dá uma ajuda para a família, né? Às vezes pode ter fraldas na caixa, às vezes pode ter um brinquedinho, pode, se for época do Halloween, uma caixa com tema de Halloween. Então, esse é um programa que seria por um ano, você tem que ter um commitment, né, de um ano. Tem um outro programa que chama Dare to Dream. Esse programa é para você virar um mentor de crianças de 11 a 22 anos, né? São encontros virtuais no momento, e depois, quando o Covid passar, né, e as coisas melhorarem, vão ser pessoalmente, né? Era pessoalmente, mas devido ao Covid, esses encontros estão sendo virtuais. De repente, você pode dedicar 1 hora do seu mês para encontrar com essa criança virtualmente e ouvir a criança, dar uma palavra amiga, né? É um amigo. Temos os Love Box unitários, é onde essas famílias que estão na lista de esperas para serem adotadas para o Love Box anual, você também pode fazer um Love Box unitário, apenas uma vez, uma caixa, um mês. E tem um patrocínio mensal, onde você pode ajudar monetariamente mensal, e tem o que eles chamam de Angel Ambassadors, que são pessoas que auxiliam na comunicação do programa, expandir o programa, levar o programa para outros lugares. Então, basicamente, esse é o intuito do programa. Eu coloquei aqui só para vocês terem ideia, aqui são umas famílias que precisam de mentores, né? Aqui está mais ou menos a cidade, os zip codes. E aqui seriam famílias que estão precisando de suporte, ou seja, esperando essa caixa, né? Elas estão na lista de espera. E o website, para todos aqueles que puderem e darem uma olhada, chama Houston Angels, www.housangels, né? ngels.org, e tem um e-mail, e eles também estão no YouTube, eles têm vários vídeos no YouTube que mostram como eles fazem, tem um vídeo que mostra as caixas, como são as caixas, mas eu convido a todos nessa próxima semana a, de repente, dar uma olhada nesse programa, pois nas próximas semanas nós estaremos falando um pouquinho mais de como nós vamos fazer, como o Sunrise vai ajudar o Houston Angels, ok? Então, hoje o objetivo foi só realmente apresentar. Desculpa se me emocionei. E para a próxima semana, no ESD, que é o nosso estudo da doutrina espírita, de 9h15 às 10h15, nós vamos fazer a revisão do módulo 13, né, da Lei de Instruição e Lei de Conservação, roteiros de 1 a 4. Os nossos estudos em português para os adultos, nós vamos falar do capítulo 9 do Evangelho, e será bem-aventurados aos que são brandos e pacíficos. O estudo dos adolescentes e crianças são em inglês, também ocorrem das 10h30 às 11h30. E os adolescentes estarão falando da lei da sociedade, e as crianças menores estarão falando de espírito e matéria. No mais, boa semana para todos, muita luz e muita paz. Obrigada. Obrigado, querida Claudinha, muito obrigado pelos avisos, e muito obrigado a todos pela participação até semana que vem.
Fiquem todos abençoados e protegidos. Tchau, tchau, gente.